Olá, estudantes da terceira série. Eu sou a professora Kathleen e na aula de hoje nós vamos falar sobre jogos e brincadeiras. Então você pergunta, professora, mas eu no terceiro ano ainda vou falar sobre jogos e brincadeiras? Sim, lembram lá que os conteúdos que regem a escola, eles vêm da BNCC, que é a Base Comum Curricular. Então a BNCC, ela fala que nós temos que trabalhar brincadeiras e jogos, práticas corporais de aventura, lutas, ginástica, danças e esporte. Então são essas 6 temáticas que a educação física escolar ela rege dentro da escola. E por isso nós vamos ver novamente sobre jogos e brincadeiras. E aí o objetivo da aula de hoje a ser alcançado é que vocês compreendam os contextos históricos e culturais dos jogos e brincadeiras, certo? Então agora eu pergunto para vocês, será que você sabe de onde veio o jogo, de onde veio a brincadeira, quem foi que inventou, qual foi o ano que nasceu, o país? Como será que foi a sua evolução ao longo dos anos, das décadas? E qual será que é a diferença entre jogos e brincadeiras? Vamos responder juntos essas questões agora? Então a gente sabe que o jogo ele é uma atividade prazerosa, lúdica, com o intuito de integrar, interagir quem está fazendo, quem está praticando essa atividade naquele momento. E o jogo, ele tem ou não tem regra? O que você acha? Então o jogo, ele tem sim regras. Será que essas regras elas são engessadas ou elas podem ter modificações? O que vocês acham? Então o jogo, ele pode sim ter modificações nas suas regras, mas essas modificações elas têm que ser em comum acordo com as equipes, com os adversários, para que eu estou conversando com vocês as regras agora deste jogo e a partir daqui a gente vai seguir esta regra. Vou dar um exemplo aí. Nós estamos lá na escola jogando o futebol da escola. Falar em futebol, você acha que o futebol da escola é um futebol esporte ou é um futebol jogo? O que você acha? Você acha que lá dentro da escola a gente joga com todas as regras, com o juiz, com o apito? O que você acha? Não, né? O professor lá, às vezes é um colega que está arbitrando naquele momento. Então, não é esporte, é um jogo. Nosso jogo escolar lá, certo? E vamos falar das regras. Então, de repente, a professora sugere que vamos fazer um misto, meninas e meninos. Entretanto, no início desse jogo, para que seja validado o gol, todos da equipe devem tocar a bola, certo? Jogamos um tempo lá e a professora agora dá outra regra. A partir de agora, não há necessidade de todos tocar. Entretanto, para que seja validado o gol, apenas as meninas terão que fazer o gol. Então, essas regras, elas vão se modificando ali, mas todos têm que entrar em um acordo, todos têm que ser avisados daquela mudança de regra, certo? Então, qual que é a diferença então de jogo e de esporte? Se jogo tem essas regras que eu posso modificar ao longo do jogo, em comum acordo, eu posso sofrer adaptações como o futebol, como a professora falou, né, misto. Você já assistiu uma competição que no futebol tenham equipes mistas? Futebol mesmo, televisionado, com regras? O que você acha?
Eu vou falar por mim, tá? Eu nunca vi. Pode ser que você já tenha visto aí. Mas, em sua essência, estamos tratando do futebol agora, tá? O futebol, ele é masculino e feminino, certo? Nós temos sim alguns esportes que é misto, como, por exemplo, agora que vai ser inserido nas Olimpíadas de Paris 2022, né? O basquete misto, ali o basquete de 3, tá? Outras modalidades que também podem ser mistas, mas agora a gente está discutindo o futebol, certo? Então o futebol lá, as regras do futebol lá que a gente vê na TV, que a gente vê na Copa do Mundo. O juiz chega ali de repente, do nada, ou agora a gente vai fazer da seguinte maneira. Ou ele só chega, né, apita, começa o jogo, todo mundo já sabe as regras. Todo mundo já sabe as regras. Por quê? Porque essas regras, elas são discutidas por federações, por pessoas que são especialistas naquele esporte e discutem sobre o que deve permanecer da regra antiga, o que deve ser colocado no início ali do ano, né? E entram em comum acordo e divulgam amplamente essas regras para que aquela regra que está publicitada lá seja seguida por todos. Independente se eu estou no Japão, nos Estados Unidos, no Brasil, na China, onde quer que eu esteja, essas regras que vão ser seguidas. Ok, e vocês acham, como será que os jogos e as brincadeiras surgiram? Você, quando você era criança, alguém apresentou a brincadeira para você? Alguém falou, vamos brincar disso? Ou você de repente lá, uma das primeiras brincadeiras que geralmente as mães fazem, né, com as crianças é aquela do achou, né? Se esconde, achou! Esconde, esconde, né? Será que alguém precisou falar para você ou você mesmo? O seu intuito ali instintivo do ser criança já não é ser lúdico, já não é querer brincar. O que a gente quer quando criança? Brincar. Essa mãe me pede lá para você arrumar a casa quando você é criança, o que você vai fazer? Ai, mãe, eu tava brincando. Então, desde que o homem nasceu da existência, do homem já vem esse instinto do brincar, do lúdico, do inventar, de você imaginar. Nós por si só já somos criativos, a gente tematiza, a gente faz mesmo sem saber jogos dramáticos ali. Por exemplo, eu vou citar um exemplo lá da minha casa. Então, meu filho tá brincando lá com meu marido de pai e filho. E aí ele inventa uma situação lá que o filho dele fez e o filho dele agora vai ser castigado, ou eles vão para um passeio. Porque a gente foi para uma viagem. Então, muito lúdico, muito criativo. Então, isso é uma brincadeira, né? Você está criando sem perceber ali uma situação que talvez não seria a realidade, mas você está imaginando, ilusionando aquilo naquele momento, vivendo uma dramaturgia por trás, uma parte teatral ali que você mesmo sem perceber vivenciou e criou na sua cabeça, né? E agora, como será que os jogos surgiram? A gente sabe que as brincadeiras, elas surgem, já nascem com a gente. E agora os jogos, o que vocês acham? Então os jogos nada mais são que uma materialização, né? Como eu posso dizer que os jogos é uma evolução das brincadeiras? Então os jogos é para você englobar mais pessoas, para você interagir, para ir além das fronteiras, talvez para você, a brincadeira não tem uma regra? Será que tem ou não tem uma regra? O que vocês acham? Pode ter uma regra, sim, claro. E os jogos aí, eles têm regras, né? Essas regras são modificadas. Já a brincadeira pode ou não ter regras, certo? Então, com o passar dos anos, esses jogos, eles vêm se evoluindo
porque nós evoluímos, não é? Então eles vêm se materializando também em forma aí tecnológica. Então tudo aquilo que a gente via ali na brincadeira, nos jogos, na rua, vem se materializando nos jogos virtuais. E a tendência é que esses jogos, eles evoluam e a gente pode ou não pode utilizar eles em prol da educação. Podemos sim utilizar ele em meio escolar. O professor pode sim trabalhar um jogo ali, por exemplo, um jogo de caça ao tesouro. Digamos assim, o professor criou um jogo de caça ao tesouro. Então, todo mundo vai seguir as dicas, seguir a busca ali para que todo mundo chegue ali ao tesouro ali no final da aula. Obviamente que nós devemos internalizar e estipular para o nosso bem quanto tempo eu posso, quanto tempo é saudável eu estar em frente à tela. A gente sabe que você estar em frente muito tempo do computador, primeiro que você perde sono, né? Uma má alimentação, você começa, em decorrência do sedentarismo, a ter obesidade, você começa a ter dores no corpo, você aí pode desenvolver ali alguma lesão no seu olho, né? Pode ter ardência ou ter outras lesões. Então, você mesmo deve se regrar. Quanto tempo é saudável para mim? Priorize. 4 horas eu estudo. 8 horas eu tenho que dormir, já dão 12 horas. Eu tenho que passar um tempo de qualidade com a minha família. Tenho que comer, não em frente à tela, desligar, porque aí o seu objetivo não vai ser o jogo. Você pode até comer mais, não se sentir em saciedade porque você está comendo, você nem está vendo o que você está comendo. Então, 4 horas de estudo. 8 de sono, 12 no mínimo, tá? Para a idade de vocês. E aí, 4 horas, destinem 4 horas para você ter a vivência com a família e você tirar um tempo para você estudar. As 8 horas que sobra, você pode ali ou não estipular para você jogar, já que você gosta tanto de jogar, limite-se a essas 8 horas em prol da sua saúde para a vida, não saúde da agora, porque às vezes você não vai perceber agora, mas ao longo dos anos, essa sua inatividade, ela vai cobrar, e o seu corpo cobra e cobra caro. Certo, agora a gente vai para a atividade de número 1. Quais jogos você conhece ou já praticou? Pensem, anotem e nós já retornamos.
Conseguiram? Eu tenho certeza que sim. E agora a gente vai para a questão de número 2. Vamos vivenciar uma atividade de jogos? O que vocês acham? Vamos fazer, hein, gente? Pelo amor de Deus. Selecione uma atividade de jogos citada na atividade anterior que você possa vivenciar. Então, revise lá, veja o que você fez na questão anterior. Veja quais delas você pode vivenciar ali. Que tal tirarmos um tempo para você praticar esse jogo? De preferência que não seja feito em tela, hein, pessoal? Vamos tentar fazer ver com a mãe ali um jogo de tabuleiro para que você tenha um tempo também de qualidade com a sua família. Por fim, relate como foi a sua experiência com esse jogo. A professora vai dar um tempo para vocês fazerem essas anotações, se planejarem para fazer, efetivarem esse jogo e nós já retornamos.
Anotaram? Conseguiram? Eu tenho certeza que sim. E agora a gente vai revisar então o que nós vimos na aula de hoje. A gente viu o que são os jogos, né? Como os jogos surgiram, a diferença entre jogo e esporte e qual é o futuro dos jogos. Então, na aula de hoje, nós vimos sobre jogos e brincadeiras. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos vejam na próxima aula.